Então, boa noite para todos. Com muita alegria a gente está junto de novo para a gente pensar um pouquinho sobre a fé, né? As palestras de segunda elas seguem um conjunto de temas e hoje, da noite de hoje, que foi encomendado, foi um capítulo do Evangelho chamado A Fé Transporta Montanhas. Eu vou destacar alguns trechinhos do próprio capítulo para a gente comentar em cima, tá? Mas o meu principal objetivo hoje, que é o que o capítulo tenta fazer para a gente, é a gente começar a achar esse tema tranquilo. Às vezes fala de fé, parece uma coisa difícil, distante, abstrata, e não precisa ser nada disso. Então, vamos tentar ver se a gente consegue sair daqui essa noite dessa forma, que seja proveitoso para todos nós. Bom, tem lá no dicionário, peguei lá a definição só para a gente começar, a gente não precisa ficar preocupado com essa definição, é só uma definição. Ó, diz lá que, no dicionário Michaelis, que fé é a convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, né? Beleza. Queria que vocês pensassem em coisas que vocês têm convicção de que são fatos da vida. Não precisa pensar na fé religiosa por enquanto. Pensem em coisas que vocês têm fé que funcionam. Eu vou chegar, vou me explicar onde eu quero chegar. A segunda definição do dicionário fala assim: conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. Aí dá mais o tom da fé religiosa que a gente está acostumado a trabalhar, né? Vamos lá. Não foi. Agora. Pronto, aí todo mundo acha que eu fiquei maluco. Eu não fiquei, não. Eu juro que isso tem um propósito. Alguém tem medo de andar de elevador? Levanta a mão para mim se tiver. Tem algumas pessoas, tá, tudo bem. Beleza. Mesmo as pessoas que têm medo de andar de elevador, acreditam que o elevador funciona? Algumas cabeças concordando, tá. Quando vocês vão no restaurante, vocês têm crença que vai ter comida? Espera-se, né? Tá. E quando vocês pegam um ônibus, vocês têm crença que vão chegar ao destino? Pois bem, num significado, isso é fé. Simples assim. Fé de que eu vou chegar no destino, fé de que o elevador vai me levar até o andar que eu desejo, fé de que vai ter comida no restaurante. Talvez você tenha até esperança que a comida esteja boa, quem sabe? Mas você tem uma crença que ela é natural, que ela já está aí dentro de você. E essa crença é fé também, numa acepção da palavra. Eu pensei em botar um avião, mas normalmente as pessoas têm mais medo de avião do que... Mas mesmo tendo medo, a gente acredita que vai chegar. Ninguém vai pegar um ônibus dizendo, poxa, eu não vou chegar. Tem uma crença lá dentro guardada de que o caminho vai chegar. Isso é fé. Aí vem o sentido do Evangelho, né? Da fé religiosa. Então, olha o que está escrito lá no capítulo do Evangelho. Ó. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé, e sobre esse aspecto pode a fé ser raciocinada ou cega. Agora vem a minha provocação. Vocês sabem como é que funciona um elevador? Quem sabe no detalhe como funciona o elevador, levanta a mão para mim. Ninguém, nenhum engenheiro que trabalha... Temos um aqui na frente, sempre tem alguém. Beleza, eu não sei, mas eu tenho fé que ele funciona. Então eu não preciso saber o detalhe para ter fé de alguma coisa, certo? Vocês não acreditam que o elevador vai levar? Né? Vamos lá no ônibus, todo mundo sabe como é que funciona o motor do ônibus? Alguém sabe no detalhe como funciona o motor do ônibus? A gente tem mecânicos aqui no grupo? Também sabe tudo. A fé dele está forte aqui. Então, gente, assim... O meu ponto só não é necessário ter conhecimento detalhado e completo sobre um assunto para ter fé. Existe algo natural dentro de nós que funciona. A fé religiosa vai no mesmo sentido. Tem uma frase ali embaixo, ó, mais do que saber, é preciso compreender, que é o que caracteriza a fé raciocinada e não a fé cega, né? Nessa acepção da palavra. Então, eu posso não entender como funciona um ônibus, mas eu
compreendo que ele funciona. Alguém estudou, alguém sabe construir aquilo, tudo bem. Eu não sou especialista neste assunto, mas alguém é, certo? E aí eu deixo a provocação para vocês. Então, por que não compreendemos os desígnios de Deus? Por que eu reclamo da vida? Por que eu não tenho fé de que tudo o que acontece comigo está a meu próprio favor? Ah, mas eu não entendo. Ah, mas eu não sei o detalhe da minha encarnação passada. Tudo bem, eu preciso saber todos os detalhes para ter fé? Acabamos de ver que não. Então, por que será que a gente não compreende os desígnios de Deus muitas vezes? A gente está num momento do Brasil, né, em termos de Brasil, complexo, desafiador. Um momento de economia complicado, de segurança, de várias questões que a gente está vivendo no nosso país. Que a gente, mais do que nunca, precisa da fé. Então, achei super oportuno o tema, né? Fiquei feliz, falei, poxa, se a gente puder sair daqui com um pouquinho mais de esperança que a gente chegou, que beleza. E a doutrina traz isso para a gente. Qual foi a conclusão que eu falei? Eu não preciso saber o detalhe para ter fé em algo. Eu só preciso compreender. Ora, se eu sou espírita, eu compreendo que tudo que acontece na vida comigo, inclusive a crise econômica, política, social e de segurança, tem um motivo. Se eu compreendo que tem um motivo, eu tenho fé. Eu posso ter fé em Deus. Ah, mas eu não sei o detalhe, como é que funciona essa coisa de Deus? Tudo bem. Se a gente souber que Ele é bom e que isso faz parte de um aprendizado necessário para todos nós, isso é mais do que suficiente. Isso é fé. Assim como eu sei que o ônibus vai chegar, está na hora da gente saber, com convicção, que tudo que a gente passa é o melhor para a gente. Esse é o ponto. Vamos seguir. A gente vai responder melhor essa pergunta com um exemplo lá no final da palestra, mas vamos ver as outras referências. O que Jesus fala sobre a fé? Muitos já conhecem a passagem, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para essa montanha que se deslocasse dali para ali, ela se deslocaria. E aí eu tenho um complemento ali, ó. E nada vos seria impossível, que eu sublinhei. Precisamos falar desse nada vos seria impossível, né? Porque senão é assim. Ai, meu Deus, eu quero ficar milionário. Eu tive muita fé que eu ficaria milionário. Por que eu não fiquei? Vamos falar sobre isso. Mas isso Jesus falou para os discípulos num momento que é trazido uma pessoa, o filho de um homem, para ser curado pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, né? E ele estava obsediado, enfim, estava tendo crises e os apóstolos não conseguem curar ele. E aí os apóstolos levam o menino para Jesus, Jesus cura ele. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo isso. Olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam feito. E todo mundo aqui conhece grão de mostarda? Eu trouxe. Ali, ó. Eu não trouxe na mão porque ninguém ia ver. Tá aí, isso é um grão de mostarda. O dedo tá a escala bonitinho, tudo certinho. Então é bem pequeno, né? Aí dá até aquele nervoso, né? Nossa Senhora, se eu tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, desse tamanho, nada me seria impossível. Calma, vamos evoluir. Eu tenho um contraponto para oferecer para vocês agora. Apesar dessa semente ser bem pequena, olha o tamanho da folha que ela dá. Então Jesus, quando usa símbolos, ele não usa por acaso, né? Ele usa com muito significado. Todo símbolo que Jesus usa é carregado de significado. Ele quis dizer que um pequeno esforço no sentido da fé é capaz de produzir coisas grandes, coisas maravilhosas. Por isso a metáfora do grão de mostarda. Né? Uma das maiores hortaliças é produzida por uma sementinha bem pequenininha. Então tá aí a curiosidade. Vamos seguir. O trecho é grande, eu não vou ler tudo. Mas aqui é para a gente conversar
sobre a questão do nada vos seria impossível, né? Se eu tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, nada seria impossível. E aí está lá no Evangelho que a confiança nas próprias forças do homem torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então os espíritos estão falando, quer dizer, o comentário de Kardec ele está trazendo que quem confia em si mesmo consegue fazer coisas que quem não confia não consegue. Ok. Aí continua ali, ó. E as montanhas, lembra do texto? Vou voltar lá. Se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente vai dizer que a montanha se transporte e ela vai se transportar. O que é a metáfora da montanha aqui, né? Não me parece razoável uma montanha se deslocar de um lugar ao outro. Não teria ordem no planeta se isso acontecesse. Então, o Evangelho esclarece que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades. Não está funcionando isso aqui. Mas tudo bem, ali no meio do texto. A montanha que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, com que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. Então a gente vai entender essas montanhas que são deslocadas como dificuldades. Se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer que essa dificuldade se transporte daqui para lá e ela vai se transportar. Vamos entender melhor isso, tá? Mas assim, o que Jesus está dizendo é: se esforce no sentido da fé e você vai conseguir transplantar essa dificuldade. É isso que Jesus está falando sobre a fé. Vamos lá. Mais um pouquinho. Agora na instrução dos Espíritos lá. A fé é humana e divina. Agora é o momento de empoderar a gente, tá? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos que a força que trazem, se todos nós tivéssemos consciência da força que nós temos, seriam capazes de realizar o que até hoje chamaram prodígios, e que não passa, no entanto, de um desenvolvimento das faculdades humanas. De novo, então, se eu tiver fé, eu transplanto as minhas dificuldades e eu seria capaz de fazer coisas que hoje eu não consigo. Seria capaz de fazer coisas que hoje eu não consigo. Tá? Se a gente tivesse consciência desse poder que a gente traz em nós. Aí eu vou fazer uma pausa. Que é o momento da gente pensar assim: poxa, e aquela dificuldade que eu não dou conta na minha casa, aquela coisa que eu não sei fazer, que eu digo, eu não consigo. Consegue. Se eu tiver fé, se eu tiver confiança. Fé traz muito esse sentido de confiança, né? Se eu confiar em Deus, se eu me entregar à proteção de Deus, se eu souber colocar meu coração naquilo, eu posso conseguir. Basta eu estar bem persuadido, ou seja, bem convencido dessa força que eu carrego em mim. Então, o que o Espírito está falando para vocês, para nós, nesse momento? Que vocês podem, seja lá o que for que vocês estão enfrentando na vida de vocês, vocês podem dar conta. Se esforçarem no sentido de terem fé e confiarem na providência divina. É isso. O recado desse capítulo ele é bem direto, não tem muito que a gente elaborar. Mas vamos continuar buscando compreender o que os Espíritos estão falando para a gente. Voltou a pergunta, aquela pergunta que eu fiz ainda agora, então. Beleza. Se eu estiver convencido de que eu posso, e se os Espíritos estão falando que se eu estiver convencido que eu posso, eu vou conseguir, por que eu não consigo tudo que eu quero, então? Por que eu não fico milionário, que nem eu brinquei ainda agora? Por que às vezes você está com aquilo tudo planejado, tudo na sua cabeça, e chega na hora não dá certo? E aí os Espíritos respondem: ora, a fé sincera e verdadeira, ela é calma. Ela faculta a paciência, que sabe esperar. Então, talvez, aquilo que eu quero, que eu acho que eu preciso naquele momento, não seja exatamente o que é melhor para mim. Talvez eu tenha que ter paciência.
Talvez eu tenha que saber esperar. Então, repara. Com a fé, eu posso fazer prodígios, sim. Mas esses prodígios têm que estar de acordo com o que é melhor para mim. E não com o que eu quero. É isso que os Espíritos vão trazendo. Tem mais uma passagem. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Né? A humildade é uma virtude que a gente, às vezes, até por falha nossa mesmo, fala pouco. Ser humilde significa saber reconhecer o seu lugar. Significa saber que existe uma inteligência superior, que é Deus, que sabe avaliar melhor do que eu o que é melhor para mim, muitas vezes. Porque a minha visão ela ainda é muito limitada, ela ainda é muito do ponto de vista material, de uma vida, né? A gente tem a nossa nossas dificuldades, nossas imperfeições. E aí a nossa análise, às vezes, ela é viciada. Eu acho que é a melhor palavra, sabe? Vou dar um exemplo bobo, mas para ilustrar o que eu quero dizer. Eu quero ganhar na loteria para poder ajudar aos pobres. Ok. Se você ganhar na loteria, possivelmente você ajudaria mesmo. Mas será que o melhor para você é isso naquele momento? Será que o melhor não... O que você precisa passar como espírito imortal que você é? Que provação que você precisa enfrentar para aprender algo a mais? Talvez você já tenha sido milionário em outros tempos. Talvez você já tenha tido essa experiência. Ou talvez não. Mas o que importa existe uma inteligência superior que sabe o que é melhor para mim nesse momento. E se eu não fiquei milionário, é porque não é melhor para mim ficar milionário nesse momento. Quando a gente fala de planejamento reencarnatório, é por isso que eu digo que a doutrina espírita fortalece a nossa fé, né? A gente fala de todo o conjunto de situações e pessoas que foram planejadas para acontecer com a gente nessa vida. E que muitas vezes nós mesmos participamos desse planejamento. Tudo bem, a gente não lembra. Mas eu tenho que saber de todos os detalhes para ter fé? Já vimos que não, né? Então, se eu estudo a doutrina espírita, se a doutrina espírita me mostra que existe um plano, que esse plano, ele é o que vai facultar o meu desenvolvimento, que vai permitir o meu desenvolvimento. Então, por que eu duvido ainda? Se eu acredito que Deus existe, é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e Ele criou a lei de causa e efeito, e que através dessa lei eu evoluo, e que as leis, assim como Deus, são perfeitas, porque se Deus é perfeito, e Ele criou o universo e as leis, Ele criou um ambiente perfeito para nós evoluirmos. Se eu estudo, se eu penso, se eu compreendo isso, então eu tenho que ter fé nisso. Então eu posso olhar sim para a minha vida e dizer, ok, eu compreendo, não é o que eu quero, ok, eu estou triste, eu estou sofrendo, ou estou passando por alguma situação desagradável, tudo bem, todo mundo sente, tem emoções, e as emoções são muito importantes, mas eu vou trabalhando essas emoções para a compreensão mais profunda da vida, que isso é um processo natural. E conforme eu vou desenvolvendo esse raciocínio, é igual ginástica, né? Esse raciocínio vai se tornando mais natural. Eu vou olhando para aquela dificuldade, para aquela pessoa, para aquele momento, como algo transitório e necessário para o meu maior aprendizado. Isso é fé. Isso é fé em Deus. É dizer para Deus assim, olha Deus, eu me entrego à sua proteção, ao seu julgamento.
Porque no meu julgamento eu achava que não era o melhor. Mas você sabe. Isso é fé. E se somos espíritas, acreditando em reencarnação, em todos esses conteúdos que eu falei aqui agora, nesses últimos minutos, eu posso começar a trabalhar esse raciocínio na minha cabeça. Eu só não posso mais ser ingênuo. Ser ingênuo e ter aquele pensamento de que tudo está ao meu redor e que eu estou aqui a passeio. Esse pensamento já não nos cabe mais. Com o tempo de espiritismo que a gente vai passando, já não cabe esse pensamento. Cabe substituir pelo pensamento que eu estou aqui para isso mesmo. É para encarar esses desafios, Acho que toda palestra que eu faço, eu sempre falo isso. Aquela situação que eu tenho mais dificuldade de lidar é justamente a que eu tenho mais algo a aprender. Vou repetir. E esse é o nosso exercício, Quando a gente lê um texto, o que tem por trás desse texto? O que esse texto pode falar para a minha vida pessoal? Para não ser só um texto, não ser só uma página. Todo mundo ganhou uma página inicial aí hoje, quando chegou aqui na frente, Ela fala sobre a fé também, fala exatamente sobre isso que a gente está falando nesse momento. Leva para casa, lê em casa. Lembra desse momento. O que isso pode me dizer para o desafio que eu estou vivendo hoje? Vamos prosseguir. Agora voltei àquela pergunta, lá de trás. Então, por que, lá do começo da palestra, Por que não compreendemos os desígnios de Deus? Por que, apesar de tudo isso que a gente está falando, por que eu ainda resisto em aceitar muitas vezes o que Deus me coloca na minha vida? Para ajudar a responder essa pergunta, peraí que não foi, a gente vai buscar os vários momentos que Jesus falou sobre a fé no Evangelho. Para a gente pensar na nossa vida, tá? E depois a gente vai ter mais um depoimento para complementar, que é bem legal e que eu acho que é pertinente para a gente fortalecer a nossa reflexão aqui. Mas vamos com Jesus. Certo cego passando pela cidade de Jericó, que veio pedir a Jesus que o curasse. Jesus o curou. E aí Jesus fala para ele assim: vê, a tua fé te salvou. Então Jesus atribui à fé o motivo da cura daquele cego, como em muitas outras passagens, tá? Eu selecionei 6 passagens. Se a gente olhar lá no Novo Testamento, lá na Bíblia, tem mais. Eu peguei as 6 que eu achei mais interessantes para hoje. Mas assim, Jesus dava muito valor à fé e a gente vê isso pelas passagens. Uma outra história foi a história dos 10 leprosos que foram curados por ele. Eles saíram felizes, festejando, não sei o quê, foi curado. E apenas um retornou para agradecer. E aí Jesus fala para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gente até sabe, falando dessa passagem em específico, que os outros que não agradeceram tinham o coração mais endurecido e por isso não voltaram para agradecer, para demonstrar a sua gratidão. E até por isso não deram a mesma demonstração de fé como esse deu, que voltou para agradecer. Então até alguns estudos falam que até esses 9 poderiam até tornar a voltarem a ficar doentes, mas não aquele que voltou, porque aquele teve fé de verdade. Então a fé pode me curar de uma doença? Pode. Se eu tiver fé, será que eu vou ser curado? Não sei. Porque aí depende de tudo que nós falamos. Depende do nosso plano reencarnatório. Depende do que vai ser melhor para a gente naquele momento. Mas é possível? É possível. Jesus está aí para esclarecer isso para a gente. Outra passagem, a terceira ali, foi no momento em que eles iam atravessar o Mar da Galileia, Jesus e 2 apóstolos, que não me lembro quais eram no momento. Pedro era um, não me lembro do outro. Mas enfim, eles atravessavam o barco e aí vem uma grande tempestade. E Jesus está dormindo no barco nesse momento. E os apóstolos ficam muito agitados, ficam muito nervosos. E vão acordar Jesus: mestre, mestre, vamos morrer, perecemos.
E aí Jesus se levanta com a tranquilidade, acalma a tempestade, e ele fala aquela frase que está ali: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí os apóstolos lá se admiram. Quem é esse homem que é capaz de acalmar até a tempestade? Qual é a lição que eu acho mais interessante desta passagem, quando Jesus acalma a tempestade? Qual seria a pior coisa que aconteceria se eles morressem? Ou melhor, desculpa. Qual seria a pior coisa que aconteceria se o barco virasse? Eles morressem. Já dei a resposta, né? Assim fica fácil. Eles morreriam. Isso é o fim do mundo, gente? A morte não existe. Então, mais do que acalmar a tempestade, eu acho que a lição do Cristo aí é: por que vocês estão desesperados? O pior que pode acontecer aqui seria eles desencarnarem, mas a morte não existe. Jesus não fala isso, né? Mas assim, por que falta a fé nesses momentos, né? Que é a nossa grande pergunta. Por que falta a fé? Porque a nossa emoção ainda não está burilada o suficiente para a gente ter calma e tranquilidade nesses momentos. E claro que não é para ninguém se sentir culpado, tá? Porque todos nós vivemos isso. Claro que eu ficaria morrendo de medo nesse momento. Gente, eu vou morrer, né? Lembra até aquela história do Chico, do avião, que ele fala no Pinga Fogo, né? Que a maioria deve conhecer aqui. Eu até trouxe uma vez numa palestra há muito tempo. Que o Chico está no avião, né? Vou contar rapidinho, já que eu citei. O Chico está no avião. E aí o avião começa a sofrer uns efeitos de uma turbulência mais forte, né? Tem um nome para o fenômeno, mas que dá aquelas quedas assim mais bruscas, né? E aí ele começa a ficar desesperado. E aí as pessoas em volta veem o Chico e falam: não, gente, pode ficar tranquilo, o Chico está aqui, ele vai rezar, vai pedir pela gente. Ele: eu não vou rezar não, eu vou gritar porque eu estou com medo. E começa a gritar, e aquela coisa toda, e aquele desespero. E aí se aproxima Emmanuel, né? Olha, Chico, você está assustando os passageiros, né? Aí ele: mas é o momento da morte. Eu estou com medo sim. Você está com medo? Estou com medo sim. Chico, faz o seguinte: cala a boca e morra com educação. Então, vai morrer? Então, fica quieto e morra com educação, para não assustar os outros passageiros. Então, assim, o Emmanuel, a forma disciplinada dele, está tentando dar uma lição de fé, como Jesus fez aqui, né? Confia. Claro que isso é difícil, né, gente? Claro que isso é um processo. Claro que isso é algo que a gente precisa aprender. Mas se a gente não começar a tentar aprender, a gente nunca vai aprender. Então a gente tem que começar. Né? Tem que começar a botar isso na cabeça como algo possível. Porque lembra do começo, se a gente tivesse ciência desse poder que nós temos em nós, nada nos seria impossível. Então não seria impossível ter fé nessa situação, não seria impossível ter fé no momento da morte, não seria impossível ter fé no momento de grande dor. Não seria. Então nosso esforço está aí. Mais uma, vamos lá. Para a mulher que tocou suas vestes, tinha uma mulher que tinha um sangramento que não parava de jeito nenhum. E ela, enquanto a multidão se deslocava junto com Jesus, ela se esforçou para tocar as vestes de Jesus, para tocar a túnica que ele vestia, porque ela acreditava que só o toque ali faria com que ela ficasse curada. E aí Jesus sente e fala: uma virtude saiu de mim. Né? E aí o que aconteceu? A mulher ficou curada. E aí ele se vira para a mulher e fala: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então a gente vê assim que realmente a fé é algo muito poderoso, né? É algo muito forte. Para a pecadora que lavou-lhe os pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos, né? Jesus está na casa de um dos apóstolos. E a mulher, tocada da emoção de estar ali com Jesus e sentindo humilhada porque ela era uma pecadora, o texto bíblico não fala exatamente em que sentido ela era uma pecadora, tá? Por isso que eu usei essa palavra, sendo fiel ao texto lá. Mas ela enxuga, lava os pés de Jesus, uma demonstração de amor, de carinho, e enxuga com os próprios cabelos. E aí Jesus fala para ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Engraçado que esse salvou aí não é de uma doença, né? Não é uma cura,
ela fala do grande amor que ela sente, que aquilo é que salvaria ela, né? Então, olha que interessante, a fé como um instrumento de auxílio às nossas dificuldades, né? Aos nossos defeitos. Então, quer dizer, a fé tem todo esse aspecto. Última passagem ali. Para Pedro, aí Pedro, eles estão no barco. Pedro está no barco, ele vê Jesus andando sobre as águas. A famosa passagem que Jesus anda sobre as águas. E aí, Pedro quer ir de encontro ao mestre. E Jesus chama, então vem. E ele vai. E aí ele começa a andar, impressionado, andando sobre as águas, até que no momento ele dá uma vacilada e começa a afundar, socorro, socorro. Então ele teve um primeiro ímpeto, né? Ele teve um primeiro momento ali daquela fé mais robusta, né? De repente ele dá uma vacilada. E aí Jesus, para poder ensiná-lo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Também chamando a atenção de Pedro. Então a gente vê que assim, esse desenvolvimento, por que a gente ainda duvida dos desígnios de Deus, né? Porque a gente não tem fé total e irrestrita em Deus, porque eu não confio 100% de que tudo que me acontece é o melhor para mim. Porque é um processo também, né? É um aprendizado nosso. É algo que vai se conquistando aos poucos. Mas o recado da noite de hoje, do Evangelho, eu acho que é que a gente não deixe a lição para depois, que a gente comece a lição agora. E vá trilhando esse caminho. Para que um dia a gente possa ser como Pedro, né? Pedro, ele afunda nesse momento, depois ele nega Jesus no momento da crucificação, mas ele se torna o grande líder do cristianismo logo após a crucificação do Cristo. Ele sustenta a mensagem do Cristo nos primeiros anos do cristianismo e é um dos grandes responsáveis pela mensagem ter se propagado ao longo do tempo. Então, se alguém que tinha a fé vacilante conseguiu ser tudo isso depois só através do exemplo do Cristo, então nós, que temos o Cristo e temos a doutrina espírita, que também somos vacilantes muitas vezes, nós também conseguimos. Nada nos será impossível nessa concepção, se eu busco aceitar os desígnios, se eu busco ter bom ânimo, se eu busco ter fé. De que nada se dá mesmo sem que seja da vontade de Deus. E que tudo que acontece aqui está sempre ao meu favor. E aí eu tenho um exemplo, que é um vídeo que eu vou colocar ali. A gente vai ver só se o som vai funcionar direitinho, mas o que responde a nossa pergunta em definitivo é que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem com que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Está lá no Evangelho. Então, essa fé, essa confiança, esse entregar-se à proteção, não é um processo apenas racional, raciocinado, como a gente falou antes. A fé é raciocinada assim. Eu usei vários argumentos racionais durante o estudo de hoje. Mas existe a componente emocional que não pode ser esquecida. Existe aquele momento de trabalhar dentro de si, usar a nossa razão para cuidar da nossa emoção, preparar o nosso terreno para trabalhar essa confiança. Saber acordar todos os dias e agradecer, e entregar sim a proteção, né? Saber agradecer pelas dificuldades é um exercício muito interessante. Ao invés de reclamar de uma dificuldade, ou ainda que reclame, tenta tirar um momento e dizer obrigado, Deus, por essa dificuldade. É um exercício. A primeira vez vai ser contrariado, a segunda, a milésima, mas tudo bem, uma hora a gente vai conseguir. Uma hora a gente vai realmente dar graças a Deus, porque eu estou podendo resolver essa pendência na minha vida. Graças a Deus que eu não estou mais em caminhos escusos, caminhos errados, como possivelmente em outros tempos, e agora eu posso resolver essa pendência na minha vida. Agradecer. A gratidão é um exercício de fé e de reconhecimento da vontade de Deus. Como a gente vai ver com essa moça aí, que vai falar para a gente, que para mim ilustra muito bem o que a gente está falando.
Quando sair o som eu volto, tá? Não se preocupem não. Deixa eu só ver lá. Vou pedir só um minutinho para vocês, para a gente resolver aqui. Tem áudio, Ricardinho? Tira daqui, ó. O som tá aqui, ó. Tira daqui e bota aqui. Não, ele tá. E a interface que eu tinha? Vamos tentar de novo. Às vezes, é muito caro um par dessa chinela aqui, Opa. é cara. Aí às vezes eu digo, meu Deus, se eu comprar um par de chinela, eu vou comprar minha comidinha. Vou voltar, tá? Pra gente poder ver com calma. Aqui, minha pobreza é essa daqui. Eu não tenho, às vezes, é muito caro um par dessa chinela aqui, é cara. Aí às vezes eu digo, meu Deus, se eu comprar um par de chinela, eu vou comprar minha comidinha. Um arroz, que é muito caro, aí eu compro o arroz e a chinela, fica de bando. Aí eu boto um prego para todo canto, roupa para todo canto. Chinela. E as roupas minhas assim. Aí tem muita gente que dá uma roupinha linda e faz aquela sacola de roupa e me dá. Aí eu acho que é bom, visto, pronto. A minha pobreza é essa daqui. Mas eu vou à frente, né? Não tenho ambição por nada de ninguém, não. Quando nós chegamos logo aqui, não tinha ninguém para dizer assim, é aberta, não, era mata. Aí nós broquemos, queimemos, fizemos um limpo. Aí fizemos um acampamento de plástico, fiquemos dentro. Aí todo mundo passava e dizia, um acampamento. O pessoal acampado, nós nem ligávamos. Nós cozinhávamos no meio do terreiro, fogão, as panelas de comida nós estávamos no meio do tempo. Trazia a chuva, molhava, carregava a chinela nossa, roupa, água carregava, nós nem ligávamos. Dá uma cedinha, que o dia amanhecer era tudo molhado, o lençol. Nós estendia, dava um azinho só, nós estendia, que quando enxugava, nós armávamos de novo a redinha nos pau. O vento levando nós e trazendo, e nós achando bom, era tão bom que hoje ainda é bom. Aí começamos a brocar e fizemos roçado, pronto. Aí estamos cada qual, eu tenho o meu roçado, tenho o meu pedaço todo aberto, tenho minha capoeirinha que eu planto, eu tenho um jumentinho que eu boto água, é dentro da capoeira lá que eu fiz para ele comer, aí pronto. Aí a felicidade aqui, e ainda estou feliz ainda aqui. Sempre eu trabalhando na terra, eu dizia ao meu pai, desse jeito. Pai, um dia eu ainda vou comprar um pedaço de chão para mim, o pai, com o quê? Menino, eu digo, vou trabalhar, vou botar um roçado. Eu vendo roçar o milho, o feijão que eu fizer e compro um pedacinho de terra para me morar. O pai, minha filha, nesse tempo que você for comprar essa terra, não existe mais essa compra de terra, não. Eu digo, por quê? O pai vai ver como eu vou comprar um roçadinho para mim. Um terreno para me morar. Sempre eu dizia isso, meu pai. Quando foi um tempo, encontrei ele, eu disse, o que eu disse, pai, que eu ia ganhar a terra. Agora, lá tá medido, lá é meu. Já tá medido, lá, é meu agora, o pai. Mas tu é danada mesmo, bem que tu disse que ainda ia comprar uma terra para tu. Digo, lutando, mas é minha. Ganhei com muita luta. Não foi uma e nem foi duas, não. Dormi no chão, no meio do mundo. Eu fui na TV diária. Dormi lá no campo para ganhar essa terra. Toda noite eu vou para a escola. Quando chega lá, ela se senta. Aí bota o meu nome na lousa, arruma de letra. Eu não sabia nem o que era um A. E agora ela faz o ABC, eu leio todinho. Ela diz, tu já tá cá pra gente ter o nome. Eu digo, já. Aí eu digo, a dona Esmerina, que é o nome da minha professora é Esmerina.
a senhora quer que eu vá fazer meu nome? Ela vá. Aí eu boto o M, A, S, aí boto a letra que eu conheço. Ela, pronto, menina, ela já fez linda alvo, de graças a Deus. Ela, o resto, eu digo, é um L. Ela disse, eu começo, né? Aí eu vou fazendo. Quando chega a hora da escola, eu já estou dizendo assim, vou já para minha escola. Tomo o banho, me ama minha janta. Eu digo, as meninas, bota aí, eu já vou para a escola. É de noite a minha escola. Mas toda noite eu vou com a minha escola. Chega lá, tem merenda, eu merendo. Aí quando eu estudo, aí venho-me embora. Quando eu chego, eu trago dever para fazer. Aí eu digo, negrado, me ensina a fazer meu dever, que vocês sabem, eu não sei, ainda por dever. Aí é nome de pessoa, nome de animais, nome de aves. Aí eu peço os meninos para fazer, eles me ensinam eu fazer. Deus, menino, quem me ensina eu fazer, né? Meu dever da noite lá. Aí eles ensinam. Eu digo assim, isso aqui é, né, negrado? Eu já com 55 anos e estou aprendendo a ler. Esse é um projeto de uma ONG, tem várias personalidades conhecidas, desconhecidas, que deram depoimento, tá? Esse Hilma aí no YouTube tem, para quem se interessar, quiser pesquisar, mas tem depoimentos diferentes. As pessoas contam simplesmente as suas histórias de vida. A gente não está buscando aqui querer dizer que fulano ou ciclano é um exemplo de vida, não é isso. Cada um tem sua vida com as suas dificuldades, com as suas vitórias. E suas vitórias e seus defeitos também. Mas o que eu quero destacar dessa moça é... Era tão bom que hoje ainda é bom, né? Uma pessoa que não tem dinheiro para nada, nem para comer. Tá difícil. Mas a gente chega lá. Como tudo na vida. Uma pessoa que não tem nada, não tem comida, não tem recursos materiais, consegue olhar e falar e agradecer, graças a Deus. Agradecer porque está aprendendo a ler, agradecer porque chegou um dinheiro para comprar. Aí ela resolveu, meu chinelo arrebentou, mas eu vou comprar comida, que é melhor, né? Olha a escolha entre o chinelo e a comida. O chinelo eu boto um preguinho, está tudo bem, eu saio andando por aí. Gratidão. A gratidão fortalece a nossa fé. Ela mobilizou os recursos internos dela para aprender a lidar com a situação difícil de vida que ela vive, da forma dela, com seus erros e acertos e tudo mais. Nós também podemos mobilizar os mesmos recursos que estão em nós, latentes, os mesmos recursos de fé, de confiança, de gratidão em Deus. Esse é o principal recado da noite de hoje, que essa fé, ela dá perseverança, dá energia para a gente enfrentar as nossas dificuldades. E isso sim é que é transportar essas tais montanhas. Então o vídeo dela serve mais para inspirar a gente, né? A gente não tem essas dificuldades, mas temos outras, tão importantes quanto essas. Cabe a cada um de nós agora decidir buscar agradecer como ela faz. Como Jesus diz para a gente, se é preciso só aquele grãozinho de mostarda, então vamos fazer um esforço para conquistar emocionalmente esse grão, e aí, a partir daí, nenhuma dificuldade vai mais abalar a gente. Esse era o recado da noite de hoje. Eu desejo que Jesus nos abençoe e que a gente tenha uma ótima noite, uma ótima semana.